Daí chegar um número bom de pessoas que possam estar assistindo para a gente começar a falar. Acabei de sair de uma reunião com o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E eu tenho muita coisa para falar para vocês. Muita coisa. Vamos aguardar aí, pelo menos... Opa! Quando dá uma curtida, é que eu já percebo que o vídeo começa a ser distribuído. Vamos lá, hoje o assunto é sobre a OEA e a Comissão de Direitos Humanos que estão aqui e que estiveram na STF, e eu acabei de dar o meu depoimento para eles. Bombas e bombas e bombas que eu preciso compartilhar com vocês. Na verdade, vai ser um desabafo com vocês. E vou acionar aqui o meu sincericídio. Então, avisa logo a todo mundo que eu estou online, que vão vir, porque já tive vídeos que já foram tirados do ar, vocês sabem disso, né? O sistema continua na censura, mas não há problema. E eu peço para que vocês já dê curtida para que esse vídeo passe a ser viralizado pelos algoritmos e também por vocês, que eu falo são os algoritmos guerreiros humanos. Então, acabei de sair da reunião com o relator da Comissão de Direitos Humanos da OEA. Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Se preparem, Brasil. Se preparem. Vamos já, isso, tá subindo, vamos embora, vamos chamando aí, porque o tempo é curto antes que tirem do ar, porque o inimigo também vai estar assistindo, com toda certeza. Porque as coisas que eu vou falar aqui né, o que eu já venho falando, já venho denunciando, as coisas vão fazendo as lógicas, e eu quero aqui abrir e ligar o meu sincericídio. Se prepare para ouvir o que eu tenho para dizer para vocês. Acabei de sair da reunião com o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Acabei de sair. Depois eu posso até divulgar a imagem, vocês vão ver que eu estou no mesmo fundo, com a mesma camisa, no mesmo lugar. Eu simplesmente saí e entrei aqui com vocês. E eu tenho um bocado de coisa para mostrar para vocês. Isso aí, gente. Deixa like para poder... Pronto, passou 1000. Vamos embora. Vai espalhando like. Para mim não importa porque não é monetizado isso. Então, se dá like ou não, para mim o importante é chegar o mais rápido para mais brasileiros terem conhecimento. Informação vale mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Informação. Então, se preparem, que eu já vou começar a falar, já começa a ligar, manda zap, manda link, compartilha o link nos grupos de vocês aí, rápido, porque vão tirar do ar o que eu vou dizer aqui. Primeiro, enquanto isso, eu quero agradecer a senadora Damares Alves, que foi, assim, a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, foi a pessoa perfeita no lugar perfeito. Quero agradecer a ela pelas palavras, porque eu não pude estar na reunião de senadores e deputados, porque eu estou com a minha conta bloqueada, eu não tenho recurso para pagar passagem para ir para Brasília de última hora, porque somente ontem à noite eles confirmaram a minha presença, só ontem à noite. A passagem estava quase R$4.000, minha conta bancária bloqueada e do Senado também bloqueada. Então, né, fizeram com um propósito mesmo de, convidei você que não veio. Mas eu quero agradecer aqui a minha equipe do gabinete, especial chefe de gabinete, que ficou ali insistindo desde meio-dia até agora para que eu pudesse entrar online. Eu fui o primeiro e único que entrou online. Então, quero agradecer a minha equipe, que é a equipe, para não dizer, de operações especiais parlamentares. Quero agradecer o Gustavo Gaia como deputado federal, fez uma boa fala, desabafou hoje meio-dia, deixou a emoção sair da racionalidade, é importante isso. O Pitoli, que é o nosso jornalista
que representa todos os outros jornalistas que têm falado aí a verdade, não entrou no esquema aí do Biden, né, para poder manipular as informações. E já estamos com mais de 2020, meu Deus do céu. Então vamos embora lá. Gente, rápido. Depois eu posso até ler as mensagens e falar com vocês. Bom, então vocês perceberam que acompanhou, eu não estava presente. Viram fotos e todo mundo lá não estava presente por conta disso. Foi oficializada a minha participação numa mensagem por e-mail ontem à noite. E aí, hoje, corremos atrás para tentar achar a passagem, além de estar extremamente cara, quase não tinha vaga, eu tinha que fazer baldeação para até chegar em Brasília, poderia chegar ou em cima da hora ou perder a reunião e ainda sem recurso para poder viabilizar a minha ida. Então fizeram, o sistema trabalha bonito, mas não contavam comigo. Vamos embora lá. Eu fiz uma introdução para ele. Primeiro eu me apresentei. Falei, olha, antes de ser senador da República, eu era instrutor policial na parte de operações especiais, na parte de inteligência, na parte de investigação, de interrogatório e de estratégia. Então, inclusive, eu estive no teu país, na Colômbia, treinando o Exército Nacional Colombiano. Então, é as Forças Armadas que combatem as Farc. E o crime organizado, aquele grupo, enfim, todo mundo já sabe, né? Os paramilitares e tal, os milicianos e tudo mais. Então, eu fiz questão de dizer para ele que não era um político, eu estou como político, mas a minha carreira é outra. E disse para ele o seguinte, eu vou acreditar que por o senhor sendo relator e sendo jornalista, não tenha experiência na área de investigação. Porque se eu não acreditar nisso, eu vou acreditar que a vinda de vocês é simplesmente uma vinda de jogo político e de compactuar com o sistema. E aí eu expliquei por quê. Bom, primeira coisa que vocês precisam gravar na mente de vocês e quem puder ter programa aí para ir salvando o vídeo, vai salvando o vídeo, faz aí depois os cortes e espalha o que eu vou dizer para vocês. Primeiro, em janeiro, esteve uma comissão do STF lá, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tiveram uma reunião. Aquele que me falou que missão dada é missão cumprida, e outros mais. Estiveram lá com essa equipe que está aqui, mas isso não é só uma coisa que pode se confiar. Antes, quem indicou o brasileiro para estar representando o Brasil na OEA, que é a Organização Americana, Interamericana, enfim, Internacional Interamericana, eles, da OEA, eles simplesmente indicaram um juiz, para ser um juiz nessa corte, nada mais, nada menos do que o advogado do Gilmar Mendes e o mesmo que era professor na faculdade de Gilmar Mendes, que ele é dono de uma faculdade, o UNB, eu acho, se não me engano, em Brasília, e também coautor de vários livros junto com Gilmar Mendes. Então, a ligação do Rodrigo, até o sobrenome dele é meio complicado, eu anotei aqui, mas eu vou achar e vou dizer. Rodrigo Mudrovich. Rodrigo Mudrovich. Ele é advogado e foi indicado por Gilmar Mendes. Mas na época, quem estava presidindo o Brasil era Bolsonaro. Ele estava entrando no governo. Então, para fazer um relacionamento bom com o STF, com o Executivo, ok, então o STF está indicando esse nome, então tudo bem, então vai. Ele chegando no governo, isso é natural, porque você parte do pressuposto que você mede as pessoas com a tua régua. Então, se está sendo feito isso, eu não vejo maldade, não estou vendo troca de nada, é só uma indicação, eu vou indicar. Só que Bolsonaro não poderia imaginar que a régua dele é muito diferente da régua dos ministros do STF. Todo isso é notório. Mas não vamos falar de partido, disso, de Bolsonaro, porque aí começa a vir radicais e tal. Vamos tentar ir nas questões técnicas. E eu não tenho, afirmo aqui, eu sou conservador, patriota e de direito, para não ter dúvida. Bom, então, coincidentemente, eu disse isso para o relator, muito me chama a atenção que no
Ano que teve a manifestação, coincidentemente, o Rodrigo Mudrovich, indicado por Gilmar Mendes, ele deixa a posição de juiz e vai para vice-presidência da OEA. Porque a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está abaixo da OEA. Então, a OEA é o órgão. E ele vai para vice-presidência no ano de 2023, o ano das manifestações, do dia 8. E eu perguntei, é muita coincidência. Ou seja, que maravilha, eu tenho um aliado lá dentro da OEA. Vamos botar ele para vice, para ele blindar tudo que for chegar lá de denúncias contra nós, contra o sistema. E aí, por isso que eu falei para ele, eu estou desde 2023 denunciando primeiro o que eu vi de crimes contra a humanidade naquele galpão e disse para ele o seguinte, falei, olha, eu posso até entender por você ser repórter e não ser na área, mas você um dia vai escutar que a gente configura um campo de concentração não só pelo que a gente vê, porque eu filmei tudo, mas pelo que a gente cheira. Escuta o que eu vou dizer para vocês, que isso nunca foi dito para ninguém em lugar nenhum do mundo. Porque eu já estive, anos atrás, cada ano a gente não vai tendo mais essa oportunidade, com judeus que estiveram no campo de concentração, em Auschwitz. E um deles me disse, bem idoso, isso uns 20 anos atrás, ele disse uma coisa para mim que nunca eu esqueci. Ele falou, na sua carreira, você só vai conseguir configurar que de fato é um campo de concentração com o cheiro que você sentir do local. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Eu falei, mas que cheiro? Ele falou, não sei dizer. Mas eu tenho certeza que se um dia você é novo, que você vivenciar isso, você vai sentir esse cheiro. E eu vou dizer para vocês, eu senti o cheiro. E pude descrever nos documentos e vou descrever para vocês. O cheiro que identifica um campo de concentração, para os patriotas que estiveram lá e estão soltos, ou os que estão de tornozeleira, eles vão poder confirmar o que eu vou dizer. Caracteriza um campo de concentração vários fatores. O fato de ter mulher, homem, idoso, idosa, criança, menino, menina, animais, não ter local para ter sua higienização, fazer suas necessidades, não ter local para você fazer uma refeição, não ter... Isso, só o fato de juntar homem e mulher presos no mesmo lugar já seria um crime contra a humanidade. Estou falando de direitos humanos, não. Então, isso já configura. Na imagem, que eu fiz ao vivo até, e filmei e fotografei depois para documentar, porque eu fui o único parlamentar que esteve no galpão, não no presídio. Estou dizendo no galpão no dia 8. E vocês já viram essas imagens. Bom, então, qual é o cheiro? Se prepare. O cheiro que caracteriza um campo de concentração, eu disse isso a ele, para o relator, é um cheiro fezes misturado com urina, misturado com suor, misturado com lágrimas, misturado com vômito, misturado com excrementos de animais, tudo que vocês podem imaginar de crimes contra a humanidade, de fato. Eu não só senti o cheiro, porque o vídeo não tinha como dar, né, vocês sentirem esse cheiro. Espero que eu nunca mais sinta esse cheiro e as próximas gerações também nunca, e nem vocês sintam esse cheiro. Bom, e disse para ele, fora o que já tinha de arquivos e documentos provando crimes contra a humanidade, desde 2023, eu ainda senti o cheiro que, pegando livros históricos, vocês vão ver que os depoimentos de quem passou pelo campo de concentração, todos falavam do cheiro. Bom, vocês, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar sobre isso, a não ser eu tendo dito isso. Então disse para ele o seguinte, eu vou pensar na possibilidade que não está sendo um movimento político e do sistema. Por quê?
Aí eu falei outra pergunta para ele. Acredito que por você ser um repórter e estar como relator, não tem experiência de uma investigação. Porque o que você fez de chegar ao Brasil e encontrar com o STF, primeiro, com o suspeito, não existe isso. Ele não deveria nem ter contato com o suspeito. Primeiro é com as vítimas. Gente, mas isso é tão básico. É a mesma coisa eu botar um policial para fazer a apresentação do Jornal Nacional. Porque ele está pegando uma pauta que depois da Segunda Guerra é o maior exemplo de crimes contra a humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe. São as maiores violações de direitos humanos que está acontecendo pós Segunda Guerra Mundial. Bora cair a ficha de vocês? E eu vou ler aqui. Aí eu fiz questão de colocar o que seria o correto dentro das doutrinas investigativas. Bom, aí eu botei o seguinte: na minha trajetória de 30 anos na área de inteligência, interrogatório, operações especiais, aprendi que existem princípios internacionais fundamentais e que a OEA já demonstra claramente que essa vinda ao Brasil é um movimento simplesmente político e para a defesa dos ministros do STF, infelizmente. Isso se torna claro para aqueles que conhecem a doutrina. Para não quem conhece, acho que isso é normal. Mas aqui eu estou abrindo para vocês informações que vocês poderiam nunca ter na vida de vocês. Muito menos com essa imprensa que estava agarrada a esse grupo aqui, né? Esse lixo. E aí eu segui, vou explicar. Em uma investigação sobre violação de direitos humanos e crimes contra a humanidade, a prioridade da comissão deve ser ouvir primeiro as vítimas e testemunhas, antes de entrevistar os suspeitos ou acusados. Isso ocorre por alguns motivos. Aí eu relacionei aqui. Coleta de provas e testemunhas. As vítimas e testemunhas geralmente fornecem informações cruciais sobre os crimes, permitindo que a comissão estabeleça um quadro inicial do que ocorreu, identifique padrões de violações e levante evidências que possam ser confrontadas posteriormente. Eu falei isso com ele. Segundo, proteção das vítimas. Olha isso. Em muitos casos, as vítimas ainda podem estar sob risco e ouvi-las primeiro ajuda a estabelecer medidas de proteção e garantir que suas versões sejam registradas antes que possíveis interferências ou vidas sejam ceifadas. Ou seja, escute a vítima primeiro, que ela pode até ser morta. Você vê a prioridade de escutar a vítima e de não ir na reunião no STF com Alexandre de Moraes, que não é suspeito. Não tem suspeito. Ele é o executor do crime. Terceiro, evitar manipulação no processo. Então, tudo isso aqui, ele cagou para isso. Evitar manipulação do processo. Aí eu boto aqui. Se a comissão começasse pelos suspeitos, haveria o risco de que suas versões dos fatos influenciassem ou contaminassem os depoimentos das vítimas. E é essencial garantir que as vítimas relatem suas experiências de forma espontânea. E você não escutou as vítimas até agora. Só o suspeito e os advogados e os parlamentares que foram vítimas. Porque eu também era testemunha do dia 8, passei a ser vítima também. Só depois de reunir os depoimentos das vítimas e testemunhas que a comissão pode passar para os suspeitos, confrontando com eles as evidências já reunidas e garantindo assim um processo justo e bem fundamentado.
Então, para quem não conhece as doutrinas de investigação, de depoimento, de interrogatório, é isso. Principalmente quando se fala em violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. Ou seja, tem vítimas que podem ser mortas. Eu me enquadro nessa, porque hoje eu também sou vítima. Eu sou testemunha e também sou vítima. Mas para mim, foda-se. Minha preocupação são com os que estavam lá no galpão. Então eu li isso para ele. Ele ficou sem jeito. E eu disse para ele, olha, eu não preciso apresentar nenhum documento aqui, porque todos, milhares de documentos já estão lá na OEA desde 2023. Tá? Em cima você vai ver escrito Gabinete do Senador Marcos Duval. Desde o dia 9 de janeiro de 2023, a OEA já está recebendo documentos, provas, vídeos, fotos e tudo mais comprovando crime contra a humanidade só no dia 8, com quase 2.000 patriotas. Só aí ele já devia falar assim, não precisa nem o restante, não precisa. Tem que condenar mesmo o suspeito. Isso só dia 8. E disse para ele, porque a comissão falou, não, tem que enviar os documentos. Eu falei, já está com vocês, todos os documentos. Do dia 8, inclusive, aí eu li os meus. Decisão de um único ministro, o Carrasco Alexandre. Aí botar ele como suspeito. É óbvio. 2 mais 2 são 4, não tem como ser outro resultado. Aí eu disse para ele, pronto, eu como vítima agora, censura total e supressão da liberdade de expressão, bloqueio das minhas redes sociais, impedindo a minha comunicação com a sociedade, com os meus eleitores, prestação de contas. Se eu falar no plenário do Senado, eu ainda pago R$50 mil por cada um que compartilhar, não é vocês que pagam não, tá? Sou eu. Se ele identificar que no Sudeste teve 10 postagens, eu falando, eu pago 500 mil. Não são vocês não. Então, espalhem mesmo para todo mundo. Não é porque eu tenho dinheiro não, é porque isso é um escárnio, é um absurdo. R$50 mil para cada emissora que me entrevistar. Eu pago. Perseguição política, crime contra a humanidade, porque eu sou um representante da sociedade brasileira. Não é o Marcos Duval, filho de Humberto e Eliana. É o senador da República, eleito de forma democrática, que representa os brasileiros, os interesses dos brasileiros. Então, perseguição política e censura, ele não sabia disso. Por eu ser um parlamentar, seja senador ou deputado, entra na categoria de crimes contra a humanidade, porque não é contra a pessoa do Marcos Duval, é contra todos os eleitores e a população brasileira, que mesmo que não me elegeram, não votaram em mim, mas na função que eu exerço, eu represento todos, tenha votado em mim ou não. Então, entra como crime contra a humanidade. Podem ir anotando tudo isso. Vocês precisam ter conhecimento para confrontar quem vier com papinho de manipulação de informação. Então, abertura de investigações ilegais, né, contradizendo, assim, sem denúncia da Procuradoria-Geral da República, que cabe à PGR ou o Ministério Público, são eles que fazem a denúncia de crimes. Olha, a Polícia Federal apresentou para a gente uma série, ou a Polícia do Estado, que é o Ministério Público, ou a Polícia Federal, que é o Ministério Público Federal, ou a PGR. Olha, eles apresentaram um monte de documentos, reavaliamos, investigamos o que estava faltando e realmente confirma possibilidade de crime. Aí é enviado para a Justiça, seja estadual, ou federal, ou STF, que cabe só julgar parlamentares, o resto é defender a Constituição e julgar só parlamentares. Se você não é parlamentar e está sendo julgado por lá, é uma ilegalidade, é um ato contra a Constituição. O que jurou defender a Constituição e o que era, até então, tinha um notório saber constitucional.